Bom, se você clicou nesse vídeo, provavelmente você também tem perto dos 30 anos, ou já tem 30 anos, ou tem um pouco mais de 30 anos, ou pode ser que você até não tenha nem 30 anos, pode ser que você tenha bem mais que isso. Há aproximadamente 5 dias atrás, eu acabei de fazer 27 anos de idade, e por mais que muitas pessoas pensem que não é tanto tempo assim de vida para ter muitas experiências, eu passei por muitas coisas até o momento, e pensando nisso, eu queria compartilhar alguns conhecimentos, algumas experiências de vida e alguns ensinamentos que eu acabei aprendendo desde quando eu me entendia por gente até agora os meus 27 anos. Esse vídeo não vai ter roteiro, vai ser bem cru, eu vou tentar fazer o mínimo de cortes possível porque eu quero ser o mais natural possível aqui e o mais transparente com tudo que eu vou falar. Bom, para começar, eu não me sinto com 27 anos de idade, até porque eu acho que essa questão de enumeração não faz sentido nenhum. Eu não me sentia com 26 anos ano passado e eu também não me sinto com 27 anos agora. Eu acho que essa questão de numerologia é uma coisa muito complexa de você conseguir estimar na tua cabeça, porque é muito difícil você se sentir com uma idade específica. Então acho que assim, pelo menos pra mim, o tempo passa de uma maneira diferente que eu não consigo contabilizar conforme os anos que eu tenho, conforme os anos que eu faço. Na minha cabeça eu vivo por ciclos e por momentos específicos que eu passo na minha vida. Então é a partir desses momentos que eu consigo mensurar quanto tempo que passou. Ó, quer ver um exemplo do que eu tô falando? Por exemplo, quando começou a pandemia, no final de 2019 e no comecinho de 2020, eu tava no meu terceiro ano de faculdade, quase indo pro último ano, que era 2020. E eu lembro que nessa época eu já tava começando a fazer o meu TCC, e eu já tava estagiando na área, só que eu tava começando a descobrir como que era o mercado de trabalho na área que eu tava me formando. Daí foi aquela loucura que todo mundo sabe o que aconteceu no mundo inteiro, foi, né, uma tragédia, muitas pessoas, né, infelizmente acabaram perdendo a vida por causa daquele vírus. E eu tive alguns momentos assim muito marcantes que eu consigo mensurar, como eu já disse, quanto tempo passou, né? Se você for ver, 2020 foi há 5 anos atrás, né? Só que eu não consigo mensurar a partir disso. 2020 foi há 5 anos atrás. Não, eu consigo mensurar a partir das coisas que eu vivenciei naquela época. Por exemplo, naquela época, antes de eu começar a estagiar na minha área, eu tava trabalhando com meu pai na loja dele, porque ele tem uma loja de peças de moto, pequenininha assim, sabe? Eu fui lá e comecei a ajudar ele nas coisas que eu conseguia fazer, com limpeza, com pagar conta na lotérica, por exemplo. Então eu lembro muito bem dessa época, que quando começou a pandemia, muito se falava na televisão que usar máscara não era obrigatório. Só que a minha mãe, como ela sempre foi muito cuidadosa nesse ponto, nessa questão de saúde, nessa questão de higiene, e principalmente comigo também, né, que sou filho dela, eu lembro que ela comprou um pacote dessas máscaras descartáveis, assim, não era aquela PFF2 que é a mais padrão, né, que a gente vê sempre na internet, era uma outra assim que amarrava na parte de trás, você tinha que amarrar, realmente fazer um nó na máscara na parte de trás, era uma mais simples assim, só que eu lembro que ela comprou essas máscaras e ela pediu para eu começar a usar, porque já tinham alguns casos acontecendo aqui no estado onde eu moro, que é o Paraná, e ela ficou muito preocupada porque o índice de mortalidade desse vírus era muito grande, é muito grande inclusive, né? Então já estava começando a chegar nas cidades mais próximas da onde a gente mora, então por isso ela ficou muito preocupada. E eu lembro inclusive que nessa época que eu estava trabalhando com meu pai, eu vi uma reportagem na televisão, acho que foi no Jornal Nacional, se eu não me engano, dizendo assim para as pessoas não ficarem preocupadas porque não era obrigatório usar máscara naquele momento e que tipo assim não era para se alarmar e tudo mais, assim, sabe? E eu lembro que eu comecei a usar essas máscaras porque eu ia pagar a conta pro meu pai na lotérica, que ficava mais ou menos perto da loja dele, sabe? Então praticamente todos os dias eu ia pagar uma conta, porque era pagamento por boleto e era por dinheiro, né? Ainda não se usava tanto o celular para pagar conta via aplicativo, e também eu acho que nem existia o Pix naquela época, não me lembro direito. Mas eu lembro que meu pai pagava a conta por boleto e com dinheiro vivo. Então eu ia lá pagar a conta pra ele na lotérica enquanto ele ficava cuidando da loja, né, atendendo os clientes e tudo mais. E eu lembro que eu comecei a usar essas máscaras mesmo a televisão, né, os jornais e até eu acho que o próprio governo falando que não era obrigatório você usar máscara, porque não era uma coisa muito alarmante. Então eu lembro de eu começar a usar máscara na rua, eu saía da loja, eu colocava a máscara pra poder ir na lotérica pagar a conta, porque eu também tava começando a ficar com medo daquilo e vendo todas aquelas, né, pessoas naquela situação, né, infelizmente perdendo a vida.
Então, além da minha mãe estar preocupada comigo, porque eu vivia, né, indo pra rua e tendo contato com várias pessoas diferentes, era um risco que eu tava correndo, querendo ou não, mesmo ainda não ter chegado na minha cidade. Então, eu comecei a usar essas máscaras e é a partir desse momento que eu consigo mensurar quando que foi que começou a pandemia, quando que foi 5 anos atrás, porque essa memória tá muito fresca na minha cabeça. Vocês estão conseguindo entender? Não consigo mensurar a pandemia foi há 5 anos atrás. Eu lembro desse momento que eu comecei a usar máscara por conta própria, por vontade própria e pela minha própria segurança, mesmo todo mundo falando que não era obrigatório. E daí depois disso, depois de um tempo, acho que não lembro direito exatamente quanto tempo, mas 1 mês, 2 meses, não sei. Aí a televisão começou a falar, não, agora é obrigatório, o próprio governo, né, fez um pronunciamento, tudo mais, falando que agora todo mundo tinha que usar máscara para fora de casa, nos comércios, e que começou a virar obrigatório, daí que todo mundo começou a realmente usar, né, de fato as máscaras. E eu lembro que quando eu comecei, antes de quase ninguém começar a usar, eu saía na rua de máscara, mesmo com todo mundo sabendo do perigo desse vírus, e as pessoas me olhavam torto, assim, principalmente na lotérica, né? A gente chegava, as pessoas mais velhas, né, geralmente, a gente chegava assim, as pessoas já ficava me olhando assim com uma cara meio estranha, tipo, nossa, o que você tá fazendo? Não é pra tanto assim. E daí logo depois, né, começou a virar obrigatório essa questão de usar as máscaras, né, principalmente em público, né, nos comércios e tudo mais. E foi tudo aquilo que a gente viu acontecer que foi muito trágico, né, tanto no Brasil quanto no mundo inteiro. Mas dito isso, é assim que eu consigo mensurar a questão do tempo na minha vida. E dito isso, é assim que eu consigo lembrar de quando que foi 5 anos atrás, porque como eu já disse, essa memória é muito vívida na minha cabeça. Eu lembro muito bem de quando eu me formei, quando eu apresentei o meu TCC ainda online, porque já estava no finalzinho dessa pandemia. Então eu consigo me lembrar tudo assim por questão de momentos, de acontecimentos que marcaram muito a minha vida e não através dos anos, porque como eu já disse, eu não me sinto com 27 anos, assim como eu não me sentia com 26 anos de idade. Então eu consigo mensurar tudo através de momentos muito específicos que marcaram a minha vida. Eu lembro também que nessa época, infelizmente, a minha mãe mora com meus pais, tá? Eu tenho 27 anos e eu moro com meus pais. Infelizmente, essa é uma realidade que atinge muitos jovens brasileiros, querendo eles ou não morarem com os pais, né? É uma questão que eu vou falar daqui a pouco também. Mas eu lembro que nessa época minha mãe, infelizmente, contraiu a Covid-19. Eu lembro que ela ficou muito mal, ela ficou isolada no quarto dela, a gente não podia entrar dentro do quarto sem máscara, teve toda a questão do álcool gel, né, a higiene, tudo que ela comia a gente já lavava direto, passava álcool e tudo mais, limpava o quarto dela também, ela precisava sair para fora para tomar um ar de vez em quando, né, por causa do, né, vocês sabem. Foi um período que me marcou bastante, por isso que eu consigo lembrar, por isso que eu consigo, nossa, isso foi há 5 anos atrás, porque eu lembro disso, eu lembro de ter vivido isso, e eu lembro que foi em 2020, 2021, né, então, é isso. Agora, a questão que eu acabei de falar, que é sobre esse assunto de morar com os pais já perto dos 30 anos de idade, é uma questão muito problemática. Por quê? Existem muitos cenários, então a gente nunca pode generalizar uma conversa dessa, porque a situação de cada pessoa é muito individual, é muito particular. Assim como eu me formei em 2021, no finalzinho de 2021 ou comecinho de 2022, não lembro direito. Eu sou formado em jornalismo, eu comecei a faculdade em 2018 e foi uma questão complicada porque eu não sabia direito o que eu queria, assim como a maioria dos jovens hoje em dia que começam uma faculdade ou que ainda estão na casa, né, morando na casa dos pais, a gente não sabe o que a gente quer, isso é fato. A maioria de nós, com 20 e poucos anos, a gente não sabe o que a gente quer da vida. Isso é fato e isso é normal, sabe? Tipo, aceitem isso. Eu já aceitei isso pra mim. Foi muito difícil aceitar que eu estava perdido, que eu vou continuar perdido por muito tempo ainda até eu me encontrar, até saber o que eu gosto de verdade. Mas a questão é que eu me formei em 2021, 2022, não lembro direito. E infelizmente, é uma coisa que acontece na nossa vida frequentemente e vai acontecer até o último dia da nossa vida, que é o quê? A gente se acostumar a se frustrar com as coisas. Por que eu digo isso? Porque quando eu me formei, eu estava até um pouco animado para trabalhar na área, só que, como eu já disse, eu não sabia o que eu queria de fato da minha vida.
A questão é que eu me formei. Logo depois de me formar, o mínimo que a gente espera é ganhar um salário mínimo digno. Eu não digo mínimo da questão do Brasil, assim, o salário mínimo e tal. Eu digo assim, você ganhar o mínimo possível para a tua área que você estudou e você se formou e você se dedicou durante 4 anos, você deveria, o certo, o ideal, no mundo perfeito, né? Que a gente sabe que o Brasil, infelizmente, está um pouquinho longe disso. O ideal seria você ganhar pelo menos próximo do que você já tá, sabe? Tipo, você já tem uma ideia na tua cabeça. Nossa, então eu vou me formar, eu vou ganhar mais ou menos isso. Logicamente que você não vai ganhar muito acima do esperado, principalmente aqui no Brasil, porque a gente sabe que a situação tá muito complicada, né? A crise já tá afetando economicamente o país e os empregos há muito tempo. Só que você espera receber, depois que você se forma, pelo menos o salário base da tua profissão, da tua área de atuação, né? O que não aconteceu comigo. Essa é uma realidade muito triste que aconteceu comigo e eu tenho certeza que também aconteceu com muitas pessoas que se formaram na minha idade ou próximo da minha idade, que eu me formei ou que estão se formando agora. Eu deixo um alerta, assim, não criem muitas expectativas, dependendo da área que você for se formar, para você ganhar o salário base, que é o mínimo que você deveria ganhar na tua categoria profissional. Porque, assim, o que eu posso dizer é o que aconteceu comigo. O que aconteceu na minha experiência de vida, eu posso dizer. O que acontece com as outras pessoas, com outras áreas de formação, eu não posso dizer porque eu não sei. Então eu só posso dizer o que aconteceu comigo, que foi o seguinte. Eu me formei em 2021, 2022, não vou lembrar direito, e eu já, né, antes de me formar, eu já estava entregando currículos online, já estava em contato com as pessoas que eu conhecia dentro da faculdade e fora da faculdade, porque eu tinha feito estágio, inclusive, em 3 lugares diferentes em um ano, praticamente, assim, porque era mais no último ano, né? Então eu fiz estágio em 3 lugares. Eu fiz primeiro num portal de notícias e eu trabalhei também na Secretaria de Educação da minha cidade como auxiliar de assessor de imprensa. Na verdade foram 2, tá? Não foram 3, foram 2 experiências de estágio. Elas foram, assim, muito boas, muito enriquecedoras para o meu conhecimento próprio, para mim aprender na prática como que funcionava a minha profissão. Só que, assim, salário de estágio, a gente sabe que não é grandes coisas, né? Dependendo da área que você for trabalhar. Quando eu me formei, eu esperava assim, eu tinha na minha cabeça que eu ia ganhar pelo menos um pouco mais, pelo menos o dobro do que eu ganhava no estágio, que era o quê? No meu último estágio, eu cheguei a ganhar R$1.000. Esse era o meu contrato de 1 ano, eu cheguei, que era a Secretaria de Educação da minha cidade, eu ganhei R$1.000 de bolsa estágio, né? Bolsa auxílio que eles falam, o que pra mim tava ótimo, sabe? Tipo, era um valor super condizente com a minha área de formação e para um valor de estágio. Então, para mim, estava muito bom. Até porque eu trabalhava, entre aspas, para a prefeitura, né? Tava fazendo um estágio pela prefeitura. Assim, o valor estava ótimo para mim, se tratando de um estágio em meio período, que era 5 ou 6 horas de trabalho por dia, né? De segunda a sexta-feira. Só que assim, sem nenhum benefício, né? Como se não é uma CLT, é um estágio. Então era 6 horas por dia, de segunda a sexta, R$1.000 por mês. Para mim era um valor bom para estágio. Eu me sentia valorizado ali fazendo aquele serviço, eu aprendi muita coisa, foi muito enriquecedor para mim, para minha formação inclusive. Só que, como eu já disse, quando a gente se forma, a gente pretende ganhar pelo menos o dobro do que a gente ganhava fazendo estágio. Isso para quem fez estágio, para quem conseguiu fazer estágio durante o período de faculdade, porque eu sei que tem muita gente que não consegue, porque já tem um trabalho principal para poder manter as contas de casa e tudo mais. Então eu esperava na minha cabeça, realmente, eu não sabia como que era, porque eu nunca trabalhei nessa área, eu só fiz o estágio. Eu esperava no mínimo receber o dobro do que eu ganhei como estagiário, né? O que não aconteceu, infelizmente. Por quê? Eu trabalhei durante 3 anos na minha área e eu decidi não trabalhar mais na minha profissão porque, infelizmente, eu não via perspectiva de crescimento e nem de oportunidades, nem na minha cidade e nem em nenhum outro lugar do nosso Brasilzão. Por que eu digo isso? Eu trabalhei em 5 empresas diferentes durante esses 3 anos. A maior parte delas foi
foram vagas temporárias, que eu me candidatei e eu consegui entrar nessas vagas. A maioria delas eu passei cerca de 2 meses, 3 meses, às vezes 4, 5 meses. Eu acho que o último emprego que eu fiquei foi no máximo, assim, quase um ano, acho que deu uns 9 ou 10 meses. Então, assim, a minha realidade, da minha formação, na minha área, na minha cidade, que é uma cidade de interior, eu moro no interior do Paraná, então a situação já não é muito favorável para você ganhar muito além do piso, né, do salário base da formação. Só que comigo foi um pouquinho pior. Por quê? Desde que me formei, eu já tinha, assim, me conformado que eu não ia receber o salário base, porque esse não é o costume na minha cidade. Aqui na minha cidade, as empresas que existem para eu poder trabalhar na minha área, elas são acostumadas a não pagar o salário base, porque o salário base é na cabeça desses empresários, donos desses jornais, desses portais de notícia, é muito alto e eles não conseguem pagar o salário base. Por quê? Salário base de jornalista no estado do Paraná, a última vez que eu vi, que era em 2022, que eu entrei na internet para dar uma olhada porque eu estava interessado, agora já deve ter mudado muito o valor, tá? A última vez que eu vi era 3.800 e alguma coisa reais por mês para 5 horas de trabalho por dia, de segunda a sexta. Daí no sábado seria contado como um adicional, né? A última vez que eu fiquei sabendo, assim, por terceiros, já estava em 5 mil e alguma coisa o salário base para jornalistas no estado do Paraná. Ou seja, todas as empresas que trabalham com comunicação e que vão contratar um funcionário por meio da CLT que vá prestar um serviço de jornalista, deveria pagar o salário base, que hoje em dia é 5 mil e alguma coisa. Opa, acabou a minha luz, me desculpem, tá? Não vou conseguir colocar para carregar agora, senão eu vou perder o fio da meada. Me desculpem pela luz, tá? Então, assim, eu nunca cheguei a ganhar nem perto do salário base, nem se fosse 3.800 na época que eu me formei. Eu nunca cheguei a ganhar esse salário base. O que aconteceu? Eu trabalhei em 5 lugares e em todos, prestem bem atenção, todos os 5 lugares, por mais que fossem vagas temporárias ou não, todos eles tinham a ver com comunicação. Eu trabalhei numa emissora de televisão, eu trabalhei numa agência de marketing, eu trabalhei em portais de notícia e vários outros lugares. 5 no total, né? Mas em todos eles eu ganhei o incrível salário de R$1.500. Essa foi a minha realidade, infelizmente. Tudo bem, a gente até consegue entender um pouco essa situação, porque eu moro numa cidade de interior do estado do Paraná, então a gente já pressupõe que não tem tantas oportunidades de crescimento numa cidade pequena. Não pequena, porque a minha cidade tem 300 e poucos mil habitantes, acho que 360 mil habitantes. Em comparação com outras cidades do interior, a minha cidade até que é grande, e ela fica a 100 quilômetros da capital do Paraná, que é Curitiba, então ela não é uma cidade tão pequena assim. Só que na minha área existem poucos lugares para se trabalhar com comunicação, com jornalismo, e como eu já disse, o comum aqui da minha cidade é não pagar nem perto do salário base de jornalista, porque, primeiro, se você contratar pela CLT, você é obrigado a pagar o salário base, que é 3.800 e pouco, ou 5 mil e pouco, agora em 2025, não sei quanto que tá, mas você é obrigado, então você não pode pagar menos que isso. E o que aconteceu comigo? Prestem bem atenção de novo, além dos R$1.500, todas essas empresas que eu trabalhei na minha área, depois de formado, durante 3 anos, todas elas foram por sistema PJ. Ou seja, nunca fui contratado CLT na minha área, sempre foi por pessoa jurídica. Para quem não sabe, PJ significa pessoa jurídica, ou seja, eu estou prestando um serviço para a sua empresa, como se eu fosse também uma empresa. Por que eles fazem isso? Para não pagar impostos e para não pagar os direitos que aquele trabalhador tem por lei no estado do Paraná. Que seria o quê? O salário base de 5 mil e pouco em 2024, mais os direitos, né? Férias, 13º, seguro-desemprego e tudo mais, né? Isso tem a ver, muda de acordo com a categoria, né? Mas no meu estado é 5 mil e pouco em 2024, né? O salário base. Então, nenhuma das empresas que eu trabalhei me contratou como CLT e, como eu já disse, eu nunca cheguei nem perto de ganhar o salário base.
Isso mesmo trabalhando durante 3 anos na área, mesmo tendo experiência de 5 empregos diferentes, cada um fazendo uma coisa totalmente diferente da outra, mas todas relacionadas com comunicação. Eu tenho certeza que muita gente já passou por uma situação muito parecida com a minha, ou passou exatamente o que eu passei, e infelizmente é o que está acontecendo com muitas profissões aqui no Brasil. A área está muito saturada, tem poucos lugares para você trabalhar. Os lugares que tem pagam muito mal. E não caiam nesse papo de que o patrão, o chefe da empresa, o dono da empresa não tem condições de pagar o salário base da tua profissão, porque pode ter certeza que ele tem condições sim. Sabe por que eu digo isso? Prestem bem atenção. No primeiro lugar que eu fui fazer estágio, que obviamente eu não vou falar o nome do lugar para não dar problema para mim, mas no primeiro lugar que eu fui fazer estágio, era um portal de notícias aqui da minha cidade, e ele é conhecido como o único portal de notícias da minha cidade que paga o salário base para os jornalistas que trabalham lá. Só que tem um detalhe, só paga o salário base depois que passar por 2 meses de experiência para ver se eles gostaram ou não do serviço da pessoa, e o jornalista tem que estar formado, então ele não pode ser estagiário, né? Tudo bem, aí dá para entender, maravilha. O que naquela época que eu estava estagiando, o salário base devia ser uns 3.800, 4.000 reais por aí. Só que aí vem o plot twist da história. Eu estava estagiando nesse portal de notícias, né? Me deram oportunidade, o primeiro estágio, tudo mais. Eu estava aprendendo ainda, ok, tudo bem. Sabe quanto que era o meu salário de estagiário? Minha bolsa auxílio, né? Como eles gostam de dizer. Além da gente não ter benefício nenhum, direito nenhum, nem vale transporte, nem vale alimentação, nada. Ou seja, você se vira para ir para o teu estágio, para trabalhar, para você adquirir conhecimento e aprender a tua profissão, né? Além disso, o meu salário, minha bolsa auxílio era de R$400. E isso é um pouquinho antes da pandemia começar, que a situação do país já estava na vala, no fundo do poço, só que um pouquinho mais escavado. Então era assim, era R$400 e eu tinha que me virar com transporte e com alimentação. Tudo bem, eu trabalhava 5 horas por dia. Eu não gastava com vale alimentação. Eu não gastava com comida, porque eu tomava café antes de sair de casa, ia pro trabalho, 12h30, 1h eu já tava voltando para casa. Então assim, eu saía de casa às 7 horas, 1h da tarde já tava voltando. Maravilha o horário. É estágio, né? Só que o estágio é de 5 horas. Só que depois de formado, você também só pode trabalhar 5 horas, perante a lei. E eu ganhava R$400. Então, por que eu digo que o patrão tem sim condições de pagar o salário base? Porque ele me pagava R$400 sendo estagiário. Eu trabalhei para a prefeitura na Secretaria de Educação da minha cidade e eu ganhava R$1.000. Agora vem um detalhe. Por que vocês acham que ele me paga, o meu patrão desse portal de notícias me pagava R$400 como estagiário e ele não queria pagar um salário mais decente para quem fazia estágio nesse portal de notícias? Eu não era o único estagiário, tá? Ele pegava vários estágios, pessoas para fazer estágio no portal de notícias dele, de 2 universidades que são as mais conhecidas da minha cidade. Então, tudo bem, pode ser que depois de formado ele pagasse o salário base para o jornalista, só que eu acho um absurdo você pagar R$400 para um estagiário, por mais que seja 5 horas por dia, para trabalhar em um escritório, porque você tem que trabalhar o quanto aquela pessoa está se dedicando na faculdade para se formar. Então, primeiro que você não sabe a condição econômica e financeira daquela pessoa que está trabalhando ali, você não sabe se ela tem condições de comer dentro de casa. Muitas vezes a pessoa é humilde, né? Às vezes trabalha em 2 empregos para sustentar, ou trabalha e o salário inteiro vai para as contas de casa para ajudar, né? A manter a casa, comprar comida e tudo mais. Tem muita gente que faz isso. E tem muita gente que trabalha para pagar a faculdade e para ajudar em casa. Então a gente não sabe o que a pessoa está passando, a gente não sabe a condição financeira da pessoa. E mesmo assim, um dono de um portal de notícias que não era pequeno, e não é pequeno, tem coragem de pagar R$400 tendo uma Mercedes e uma Land Rover, que ele ia assim trocando. Um dia eu vou de Mercedes para o trabalho, outro dia eu vou com uma Land Rover. Aí, sabe, tipo, ele tinha um carro próprio para a empresa, para os jornalistas irem para os lugares para fazer as reportagens, tudo plotado, um carro zerinho, assim, sabe? Aí você me diz, ele tinha em base assim de uns 15 ou 20 funcionários. Agora você para e pensa, nossa, mas um patrão
que tem condição de comprar uma Mercedes e uma Land Rover para ele. Ele tem um padrão de vida alto. A gente já... Só de perceber esse fato, a gente já sabe disso, não precisa nem dizer, né? Você acha mesmo que vai fazer alguma diferença para ele pagar 1.000, que seja 1.500, para ser um pouquinho acima da média para valorizar, né? Essa pessoa que tá ali trabalhando, estudando durante 4 anos e tal. Ele podia muito bem pagar 1.000, 1.500 reais de salário de bolsa, auxílio para um estagiário. Sabe, tipo, uma pessoa que tem uma Mercedes e uma Land Rover na garagem de casa e tem um portal de notícias com 20 funcionários que com certeza tem um faturamento mensal e anual enorme para uma cidade pequena. Ele tem um rendimento enorme, gente. Ele tem. Sabe por que eu sei disso? Porque eu fiquei escutando papos. A gente escuta papos porque a gente é um pouco fofoqueiro, né? Todo jornalista é muito fofoqueiro. Se vocês não sabem disso, eu já tô contando. Então, eu, como não vou fugir disso, por mais que eu não trabalhe mais na área, eu sou fofoqueiro também. Desde nascença, me desculpem. Mas eu fiquei sabendo por causa de conversinhas, né? Então a gente fica sabendo de muitas coisas quando a gente trabalha num lugar por um certo período. E nesse lugar, por mais que pagassem 400 reais, eu estava precisando aprender e eu estava precisando do dinheiro. Então eu fiquei quase 1 ano trabalhando lá. Depois que eu fui para outro lugar ganhar um pouquinho melhor, né? Mas eu acho um absurdo isso. 400 reais, sabe? Uma pessoa que tem um padrão de vida altíssimo, tem uma empresa assim que lucra muito por mês e por ano. E assim, sabe? Quase não tem custos, porque portal de notícias não é a mesma coisa que, nossa, um supermercado que tem que ficar comprando mercadoria a todo momento e gasta muito com mercadoria, e daí tem que ver quanto que ganha em cada produto, a porcentagem de lucro, a margem de lucro, não sei o que. Não é a mesma coisa, sabe? Então você gasta muito menos tendo um portal de notícias. Tanto é que existem muitos portais de notícias hoje em dia, né? Porque o custo é baixíssimo para você manter. Então, mesmo assim, mesmo tendo um custo muito baixo, a gente estagiário tá lá, né? Ralando na faculdade e tudo mais, ganhando 400 reais por mês. Isso em época de pandemia, tá? Em época de pandemia, enquanto dono, com seus carrões de luxo lá, Mercedes, Land Rover, indo trabalhar, no ar-condicionado, no terninho, com certeza tem uma casona. Não, e ele não tem condições de pagar 1.000 reais de estágio, 1.000 reais de salário de bolsa auxílio para os estagiários, que eram 4 ou 5 na época. Ele não tem condições, senão é capaz de fechar. É capaz da empresa dele falir se ele pagar 1.000 reais de bolsa auxílio. Enfim, essa é uma das minhas indignações. Eu falei, acho que até um pouquinho demais sobre emprego, mas é que é uma das questões que, assim, que mais me marcou nessa minha fase adulta, sabe? Nessa fase de sair da adolescência, ser jovem e depois se tornar adulto, que, assim, a partir dos 20 anos de idade, eu sinto que eu evolui muito a minha cabeça, a minha maturidade evoluiu, sabe? Eu evolui muito a minha maturidade como pessoa. Eu percebi isso como profissional também, que a gente não é valorizado, principalmente na minha área e principalmente na minha cidade, infelizmente assim é a realidade, vou fazer o quê? Eu não tinha condições de mudar de cidade naquela época e também não tenho condições agora, tanto é que eu estou morando com os meus pais. Estou desenvolvendo alguns planos aí, mas eu quis falar mais sobre trabalho nesse vídeo do que vida pessoal, porque foi um momento que me marcou muito na minha vida adulta. É uma coisa que me deixou assim muito desgostoso da vida, porque a gente só percebe que a gente não é valorizado depois que a gente se forma e a gente vai buscar emprego naquilo que a gente se formou. Que daí a gente vê a realidade de como que tá o país. Tá muito desvalorizado, não é só a minha área, não é só a área do jornalismo, praticamente todas as áreas estão desvalorizadas. Acho que só pra quem se forma em medicina que não tá. Não sei, porque eu não me formei em medicina, mas eu posso dizer assim, pelo panorama que eu tenho das pessoas que conheço, das pessoas que eu converso, tá muito desvalorizado, você tem que se virar nos 30 pra você ganhar um salário mínimo, que foi o que eu ganhei depois de formado. Então, ou seja, não valeu a pena eu me formar, porque eu trabalhei durante 3 anos e não cheguei a ganhar nem 2.000 reais formado numa faculdade, em bacharel. Então, assim, acho que depende muito de área para área, mas foi uma coisa que me deixou desgostoso da vida e até foi, meio que foi por isso que eu acabei desistindo de trabalhar na minha área profissionalmente, porque eu não via futuro, infelizmente, eu não via perspectiva de crescimento, eu não via perspectiva de melhorar a minha qualidade de vida trabalhando nessa área, porque eu sabia que eu ia ganhar muito pouco, e se, quiçá, eu fosse ganhar bastante dinheiro algum dia, tipo, para mais de 5.000 reais, que para mim já é bastante na minha condição, na minha realidade de vida hoje, para cima de 5.000 reais, para mim é muito dinheiro. Então eu via que
No ritmo de crescimento profissional que eu estava tendo aqui na minha cidade, sem condições de ir trabalhar em outro lugar, que seja na capital do Paraná, eu via que para eu chegar num patamar de ganhar R$ 5.000 ou mais nessa profissão, iria demorar em média uns 8 a 10 anos para eu chegar a receber um salário nesse nível. E para eu chegar nesse nível de ganhar 5.000 ou mais, eu ia ter que ralar muito, eu ia ter que ser muito escravizado por várias empresas ou por uma empresa específica para eu poder criar carreira dentro de uma empresa. Teria que ser uma empresa muito grande para me pagar esse nível de salário. Eu teria que trabalhar durante muitos anos, teria que engolir muito sapo, teria que encarar muita falta de educação, que realmente foi o que aconteceu durante esses 3 anos em todas essas empresas que eu trabalhei. Eu ralei muito, eu aguentei muita falta de educação, eu engoli muito sapo, foi muito desagradável trabalhar em todas essas empresas. Eu ganhei muito mal, mesmo passando por tudo isso, mas eu continuei ali, né? Até o final, até a última empresa que eu trabalhei. Então, finalmente eu desisti de trabalhar na minha profissão, na minha área. Eu não sei ainda, eu não me decidi se eu vejo que esses 4 anos que eu passei na faculdade, me dedicando, trabalhando, fazendo estágio, eu não consegui me decidir se realmente foi um tempo perdido da minha vida. Por quê? Eu aprendi muita coisa. Querendo ou não foi um tempo perdido, porque eu aprendi muita coisa mesmo. Coisas que eu não sabia e que eu aprendi do zero, sabe? Que hoje eu sei fazer de cor. Eu sei escrever uma matéria jornalística do zero. Eu sei o que significa um lead. Pra quem não sabe, pra quem é da área já sabe, né? Então, assim, eu acredito que não foi um tempo perdido. Eu aprendi muitas coisas. Nesse período de faculdade, querendo ou não, eu fiz muitas amizades que, assim, eu posso dizer que nesse momento de vida eu já não tenho mais essas amizades. Foram amizades temporárias, amizades de faculdade. Algumas pessoas eu ainda tenho contato, mas não é aquele contato assim, nossa, é super meu amigo ou super minha amiga. Eu tenho contato. Eu sou colega, eu sou amigo, assim, mas de longe, sabe? Então, querendo ou não, nesses 4 anos eu aprendi muita coisa, eu amadureci muito a minha cabeça, eu cresci profissionalmente pra mim, sabe? Não querendo fazer uma carreira, mas eu acredito e eu sinto que eu cresci profissionalmente e pessoalmente também. Como eu já disse, eu amadureci muito as minhas ideias, eu aprendi muita coisa. Eu acho que não foi um tempo perdido porque eu aproveitei muito durante esses 4 anos. Então, esses 4 anos não foram dedicados só para eu sair e ganhar R$ 5.000 por mês, porque infelizmente não foi isso que aconteceu e eu não sabia que isso ia acontecer. Então, isso foi mais um aprendizado. Você vai sair e você não vai ganhar isso. Você não vai ganhar nem perto disso, só daqui 8, 10 anos, talvez. Então, tudo isso é aprendizado, sabe? Tudo isso que eu passei é um aprendizado, foi um aprendizado. As amizades que eu tive e que não continuaram depois da faculdade também foram um aprendizado, porque eu sei o valor que eu tenho na vida dessas pessoas e vice-versa, entendeu? Então, se uma coisa foi recíproca, essa amizade não continuou por parte minha e por parte da outra pessoa, foi recíproco, porque tem algum motivo aí que eu não vou, sabe, não tô afim de descobrir, porque eu tô em outra fase da minha vida, tô em outra fase de aprender coisas novas, sabe, o meu foco não é amizade no momento. Meu foco é crescimento pessoal, espiritual e tudo mais que eu tô querendo focar no momento. Enfim, me desculpem. Esse vídeo era pra eu ter falado muito mais coisa. Só que eu decidi focar nessa questão do trabalho porque eu sei que tem muita gente pilhada, assim como eu um tempo atrás, que se forma, não consegue ascensão profissional, não consegue ganhar bem, não consegue sair da casa dos pais, continua morando até 30 anos ou até mais que isso. E entendam, gente, isso não é um problema. Isso não é um problema. A questão é, a gente tem que buscar a nossa felicidade, a gente tem que se sentir realizado trabalhando na área que você se formou ou não. Se você é formado, se você não é formado, o que interessa é você estar realizado como pessoa e você estar feliz com o que você está fazendo com a tua vida. Se você está investindo num projeto pessoal teu, que você sempre quis fazer, você já está 90% na frente de todas as pessoas. Todas as pessoas da nossa idade, você já tá na frente. Por quê? Muitas pessoas se formam e elas não sabem o que fazer da vida. Às vezes elas não querem trabalhar na área, às vezes elas ganham mal e elas ficam paralisadas porque elas não sabem o que fazer, porque elas não estavam preparadas para isso. Muitas pessoas, assim como eu, não estão preparadas
para essa realidade da vida quando sai da faculdade, porque às vezes a gente acha que a gente vai seguir carreira depois de se formar ou depois do ensino médio vai fazer alguma coisa e vai continuar naquilo pro resto da vida, no mesmo lugar, trabalhando no mesmo lugar, ganhando o mesmo salário, e a vida não é assim, a vida não é linear. O ciclo da vida, o tempo de vida nosso nunca foi linear e nunca vai ser. Então acontecem, é como se fosse uma montanha russa, assim, vão acontecendo coisas, a gente vai mudando durante o tempo e a gente nunca fica no mesmo lugar. Isso é uma certeza que eu tenho depois de alguns anos, já depois de adulto, né? Então eu acho que é isso que eu queria falar. Como eu já disse, esse vídeo eu deveria ter falado muito mais coisas, não foi um vídeo roteirizado, mas eu queria ter falado sobre outros aspectos da vida. Mas eu decidi focar mais sobre essa questão do trabalho, que foi o que mais esteve presente na minha vida adulta até o momento. E porque eu sei que é um tema bastante complexo, que muitos jovens da minha idade estão pilhados. E então eu digo assim, eu não sou muito bom de conselhos, mas uma coisa que eu posso dizer pra vocês por experiência própria é: não fiquem pilhados. Se você se formou numa área e você não gosta ou você não ganha bem, existe um mundo inteiro que você pode explorar, que eu tenho certeza que você vai conseguir ter ascensão em alguma coisa. Você só precisa descobrir no que você é bom e no que você gosta de fazer, no que você é feliz fazendo. Por que eu digo isso? Eu me formei achando que eu gostava de jornalismo, trabalhando com jornalismo durante 3 anos. Não só por receber mal, mas eu percebi que eu não gostava. Infelizmente eu percebi que não é uma área que eu me formei, que eu gostei, que eu gosto de trabalhar. Eu gosto de comunicação, mas não da forma como é o jornalismo. Então eu não gosto de jornalismo. Infelizmente essa é a realidade. Eu descobri isso depois de formado, depois de 4 anos. E o que eu comecei a fazer? Eu me reinventei. Eu comecei a trabalhar com outras coisas, a investir em outros projetos. Um dos projetos é o meu canal no YouTube, que eu comecei a fazer faz o quê? Uns 3 meses, 4, talvez 5 meses que eu comecei a produzir vídeos pra internet, vídeos curtos, vídeos longos, como você tá me assistindo agora. Eu não tenho muitas visualizações, eu tenho acho que 300 e poucos inscritos hoje, atualmente em 2025, em fevereiro de 2025. Talvez eu veja esse vídeo no futuro e eu veja que eu cresci muito na internet, tomara, né? Tô torcendo pra isso. Mas esse é um dos meus projetos de vida que eu decidi me reinventar, eu decidi me arriscar e eu decidi fazer uma coisa diferente por mim mesmo e eu estou descobrindo ainda que eu estou gostando muito de produzir conteúdo para a internet e que é uma coisa que eu nunca fiz na minha vida, eu nunca imaginei que eu ia fazer isso na minha vida porque eu sou uma pessoa muito tímida, reunido com outras pessoas ou em público, eu sou uma pessoa muito tímida, acredite ou não, e eu tô começando a gostar de falar com a câmera, de me expressar, de falar o que eu penso, e de falar sobre assuntos que eu gosto, que é, como você pode ver no meu canal, eu já fiz alguns vídeos sobre variados temas que são coisas que eu gosto de falar, são coisas que eu gosto de aprender, de assistir vídeos também no próprio YouTube sobre isso. Então é uma coisa que eu estou me descobrindo, eu estou fazendo e eu estou me descobrindo conforme eu estou fazendo. Então por mais que os primeiros vídeos não saiam como a gente espera, é uma coisa que a gente vai evoluindo e a gente vai melhorando com o tempo. Isso se aplica para tudo na vida, gente. Aprendam isso. Tudo se aplica assim. Você nunca vai começar qualquer coisa que você for fazer na vida perfeitamente. O primeiro vídeo, o primeiro corte de cabelo, o teu primeiro trabalho, nada que você for fazer profissionalmente vai sair como esperado ou vai sair perfeitamente. Nunca. Nunca vai ser assim. O processo de evolução só funciona conforme você vai trabalhando, você vai desenvolvendo e você vai fazendo as coisas que você está fazendo para evoluir, porque a evolução só acontece dessa forma, você fazendo todos os dias um pouquinho, cada tijolinho vai contando para no final se tornar um muro, sei lá, eu não sei fazer metáforas, mas eu acho que deu para entender, né? Então eu percebi que eu evolui muito durante esses 3, 4 meses que eu comecei a gravar os vídeos. E eu percebo uma melhora muito significativa desde o primeiro vídeo que eu gravei para hoje em dia, pro tipo de vídeo que eu produzo hoje em dia, para minha edição, para a qualidade do vídeo, com a iluminação, que eu acabei, né, a gente acaba investindo nos nossos projetos. Então eu investi num softbox, eu investi num celular melhor, com uma câmera melhor, eu investi no microfone, sabe? Tipo, eu investi num programa de edição para computador, para editar os vídeos. Antigamente eu não sabia editar nada de vídeo. Hoje em dia eu sinto que eu melhorei muito na minha edição dos meus vídeos. Ainda é uma edição meio básica, mas é o que eu consigo fazer no momento com as ferramentas que eu tenho. Esse é um outro passo muito importante também para a vida adulta. Faça o melhor, esse aqui é um conselho pessoal meu, tá? Que eu aprendi com a vida.
faça o melhor que você pode com as ferramentas que você tem no momento. Porque com o tempo você vai melhorando, você vai adquirindo novas ferramentas de trabalho e até intelectualmente você vai aprendendo a fazer novas coisas, você vai melhorando os teus equipamentos, seja para qualquer área, qualquer projeto pessoal que você esteja pensando em fazer, faça, comece o quanto antes, porque o progresso, a evolução só vem com o trabalho que você faz um pouquinho a cada dia. Então não desista. Por mais que você não veja resultado no começo, que é o que está acontecendo comigo no momento, eu estou fazendo vídeos todos os dias, eu estou publicando vídeos todos os dias. E eu não estou vendo muito resultado porque eu estou no começo. Faz 3, 4 meses que eu comecei a produzir conteúdo. A gente só tem sucesso na internet com os vídeos, seja curto ou vídeo longo, a partir de 4, 5 anos. Então eu sei que não vai ser uma coisa rápida. Isso eu sei desde o começo. Então eu já me acostumei com essa ideia de que vai levar um tempo até que o meu trabalho seja reconhecido e até que eu chegue num nível de evolução muito bom, que as pessoas consigam me reconhecer o meu trabalho, reconhecer os meus vídeos, consigam me acostumar com o meu conteúdo, com a minha cara, com o jeito que eu falo e com o conteúdo que eu faço. Então não é uma coisa fácil, não é uma coisa rápida, não vai acontecer do dia para noite. Com certeza não vai ser em um ano que você vai ter essa ascensão no teu projeto, pessoal, porque tudo leva tempo. Tudo precisa de uma evolução natural e gradual e que geralmente começa muito devagar, aí você vai se desenvolvendo com o tempo, mas o fato é que você só evolui, você só melhora em qualquer coisa que você esteja focando, trabalhando e fazendo um pouquinho todos os dias. Como eu já disse, eu vejo isso na prática porque eu vi a minha evolução desde o primeiro vídeo que eu gravei, da minha primeira edição, da falta de equipamentos, porque eu não tinha praticamente nenhum tripé para mim gravar os meus vídeos. Então tudo isso a gente vai aprendendo com a prática. Eu aprendi a mexer com iluminação, eu aprendi a mexer com microfone, com programa de edição no computador. Tudo isso eu aprendi do zero, sozinho, por conta própria, porque eu queria fazer isso acontecer e eu quero fazer isso acontecer todos os dias. Então eu estou investindo nisso todo santo dia para fazer acontecer, para um dia, se quem sabe, eu já tiver com 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de inscritos, quem sabe, né? A gente não sabe como que vai acontecer e eu acho que isso faz parte da brincadeira. Você não sabe o que vai acontecer, mas você continua tentando, você continua persistindo e continua evoluindo conforme você vai fazendo e focando nos seus objetivos de vida. Acho que é isso. Bom, acho que o vídeo de hoje foi esse. Eu até me alonguei mais do que eu deveria. Não queria ter falado tanto assim. Eu queria ter falado sobre outros aspectos da vida. Mas eu acho que eu consegui passar a mensagem que eu gostaria aqui. Se você assistiu esse vídeo até o final, deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal para você não perder os próximos vídeos. E eu acho que é isso.